Olá e boas-vindas a quem nos escuta para mais uma exploração detalhada das nossas fontes de hoje. Eu tô super animada para começar, é sempre uma alegria ter a companhia de mentes tão curiosas para esta nossa imersão. Com certeza. É muito bom estar aqui de novo para analisar esse material. E a pilha de leitura que temos na mesa hoje é absolutamente fascinante. Ela nos exige uma quebra de paradigmas completa, sabe? Ah, sem dúvida. É um material bem denso e riquíssimo. Exato. Nós reunimos pesquisas antropológicas profundas, teses acadêmicas de peso de instituições como a UFBA e a Unifesp, além dos registros fotográficos inestimáveis deixados pelo lendário Pierre Fatumbi Verger. É uma verdadeira jornada no tempo e no espaço, né? E o que torna essa documentação tão especial é a forma como ela captura não apenas a estética de uma tradição, mas a engenharia social e filosófica por trás de tudo isso. Totalmente. E a nossa missão hoje é justamente focar em uma das tradições mais sofisticadas, misteriosas e resilientes do Brasil, o culto a Babá Egum, na Bahia. Um tema fantástico. Nós vamos mergulhar para compreender os fundamentos teológicos dessa prática, entender como o sagrado ganha forma material sem depender da posição humana, analisar a incrível história de resistência de terreiros como o famoso Omo Ilê Aguibolá na ilha de Itaparica. Que é um marco histórico, diga-se de passagem. Nossa, sim! E vamos também mapear as dinâmicas super complexas de espaço e de gênero que organizam tudo isso. Certo? Vamos desempacotar isso? Vamos lá. Para quem acompanha o assunto, sabemos bem que a visão de mundo iorubá não enxerga a morte como o pensamento ocidental padrão enxerga. Mas o que as fontes detalham sobre o culto a Egum eleva essa premissa a um outro patamar, não é? Eleva muito. Na cosmologia iorubá, a morte passa longe de ser um ponto final. Ela é um rito de passagem. Uma continuidade, sabe? Uhum. O pensamento iorubá compreende que a existência ocorre simultaneamente em dois planos que estão sempre interligados. O Aie, que é este nosso mundo físico e palpável, e o Orum, que é o mundo espiritual. Então, quando uma pessoa morre, ela não desaparece. Exato, ela simplesmente transita do Aie para o Orum. Ela muda de estado. Mas a grande sacada aqui é que essa mudança não corta os laços com quem ficou no plano físico. A relação se mantém direta, ativa e constante. Entendi. E como nossos ouvintes já conhecem bem a base do candomblé e a natureza dos orixás, né, essas grandes forças da natureza, eu acho que vale a pena irmos direto para a linha que separa essa energia coletiva da figura do Egum. É uma distinção fundamental. Porque enquanto o orixá é uma energia que se distribui, o Babá Egum, pelo que as pesquisas descrevem, mantém a sua consciência individual completamente intacta após a morte física. É isso mesmo. É isso mesmo. E essa é a distinção vital que molda todo o culto. Os orixás representam a matriz da vida, são ancestrais divinizados de alcance tão vasto que se tornam universais. Energias puras. Certo. Já os eguns, e especificamente os Babá Egum, são ancestrais humanos, do gênero masculino, e eles não se fundem em uma energia amorfa. O Ara, que é o corpo biológico, pereceu, mas a personalidade continua exatamente a mesma. Caramba! Pois é, o Babá Egum é aquele avô, aquele líder comunitário, aquele mestre, que mesmo após o rito fúnebre, não perdeu a sua essência. Ele continua sendo quem ele era. Os relatos antropológicos são muito visuais nesse sentido. Tipo, eles descrevem como esses ancestrais voltam do Orum com as mesmas manias que tinham em vida. As mesmas manias, o mesmo jeito de falar, as mesmas preferências alimentares. É incrível! Eles aparecem para dar conselhos precisos à comunidade, para resolver disputas familiares que ficaram pendentes e, claro, para abençoar sua linhagem. E se a gente pensar no impacto social disso, é uma estrutura que transforma radicalmente a própria experiência do luto. Altera completamente a dinâmica da família, né? Totalmente. A família não perde o patriarca de forma definitiva. A dor da perda física existe, claro, mas é processada de outra maneira. O luto não é sinônimo de ausência. Porque ele continua ali. Isso. Aquele líder familiar continua sendo um membro ativo da sociedade.
Ele participa das decisões importantes, atua como um juiz moral e um protetor vigilante. A estrutura de poder daquela família não desmorona com a morte. Ela ganha uma nova camada no plano espiritual. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque no candomblé tradicional de orixá, nós estamos acostumados a ver o fenômeno do transe, certo? Onde o iniciado humano empresta o seu corpo temporariamente para a divindade. O famoso processo de possessão. Isso. Mas as teses da Unifesp e os registros fotográficos do Verger detalham uma mecânica completamente diferente no culto a Baba Egum. Não há transe humano. Não existe uma pessoa viva debaixo dos tecidos recebendo aquele espírito. Nenhuma. A manifestação é puramente material. Não é. É o coração do mistério teológico desse culto. Como o ancestral não dispõe mais do seu corpo físico, ele necessita de um novo suporte material para conseguir interagir no Aie. E esse suporte é o Axó. Ou Opá, como também chamam nas fontes. Exatamente, que é a roupa sagrada. A teologia explica que essa vestimenta complexa é preenchida por uma massa de ar, uma densa energia vital que se condensa e se transforma no próprio corpo temporário do ancestral. O tecido ganha vida. A roupa adquire vida própria. Ela canta com uma voz inumana característica, ela dança, ela respira e interage com os presentes. É a materialização visível de uma força totalmente invisível. Nossa, e os detalhes dessas roupas nos registros fotográficos são de uma riqueza absurda. Os pesquisadores categorizam essas aparições de forma hierárquica. Sim, tem toda uma ordem visual de evolução. Pois é, temos, por exemplo, os aparacá. Eles são descritos nas fontes como eguns mais novos, que ainda não atingiram o status de babai e, por isso, não possuem uma forma humana tão bem definida. E o visual deles reflete bem isso. Reflete sim. Eles costumam usar tecidos de uma cor só, geralmente com formatos mais rústicos, meio quadrados, trazendo bordados que remetem diretamente à transição, tipo caveiras ou caixões. Eles funcionam quase como uma força de segurança do terreiro, impondo respeito e cobrando disciplina da comunidade de uma forma bem rigorosa. Exato, eles representam essa força bruta. Mas do outro lado desse espectro, no Orum, temos os babás mais velhos, os ancestrais supremos da linhagem. E aí a estética das roupas muda completamente. Muda muito. A peça central dessa demonstração de autoridade é o banté, não é? O banté, um avental frontal magnífico, geralmente costurado em veludos muito ricos e pesadamente adornado. Cheio de búzios, pequenos espelhos brilhantes, miçangas, lantejoulas. E o banté tem uma função que vai muito além de ser só uma roupa bonita, pelo que as descrições rituais mostram. Vai sim. Ele atua como um receptáculo e um transmissor direto de energia. Durante as festas e aparições públicas, o Baba Egum utiliza esse banté como um instrumento de poder. Como assim? Há momentos específicos em que ele sacode vigorosamente o banté na direção dos seus descendentes. Esse movimento não é uma simples dança, é o ato de lançar o axé, a força vital essencial, sobre a comunidade. Que imagem forte. Muito. E a resposta da assistência imediata. As pessoas erguem as mãos e fazem gestos rápidos, literalmente capturando essa energia invisível no ar e trazendo ela para os seus próprios corpos. O que cria uma cena lindíssima, mas que carrega um perigo inerente. Afinal, estamos lidando com a energia direta da morte, ali no pátio. O tempo todo. E é aqui que os textos introduzem uma ferramenta de contenção muito específica chamada Ixã. O Ixã é descrito como um longo bastão feito de cipó que os sacerdotes do culto, os homens iniciados chamados de ogês, carregam o tempo todo. A função do Ixã é criar uma fronteira. Ele é o delimitador absoluto do espaço e da existência dentro do terreiro. Para manter todo mundo seguro. Exato. A morte e o sagrado impõem um risco natural. Eles demandam limites rigorosos para que o contato seja benéfico e não destrutivo. Os vivos não podem tocar no mundo dos mortos casualmente, e os mortos não podem vagar sem controle pelo espaço dos vivos. Então os ogês usam o bastão para organizar isso? Os ogês utilizam o Ixã não apenas como símbolo de autoridade, mas como uma ferramenta bem prática.
Eles batem o cipó com força no chão de terra e o estalo agudo cria, através do som e do gesto físico, uma fronteira magnética e invisível. Aquele som constante do cipó cortando o ar e batendo no chão delimita até onde a roupa sagrada do Egum pode avançar e até onde os observadores vivos podem chegar. Mantém o equilíbrio de uma equação cósmica muito sensível. E quando pensamos na criação de fronteiras para manter as pessoas seguras, é impossível não conectar isso com as fronteiras geográficas que esses praticantes tiveram que estabelecer no mundo real. Bem lembrado. O pesquisador Júlio Braga e as teses de arquitetura analisam a fundo por que esse culto se fixou com tanta força na ilha de Itaparica, ali na Baía de Todos os Santos, e não no centro de Salvador, por exemplo. Se conectarmos isso a um panorama maior, a geografia, nesse caso, operou como a principal tática de sobrevivência. Temos que lembrar do contexto histórico dos séculos XIX e XX. Anos de muita repressão. Uma repressão brutal. As religiões de matriz africana enfrentavam uma perseguição institucional e policial implacável na capital. Salvador era um ambiente hostil onde cultuar ancestrais resultava em invasões, prisões arbitrárias, destruição dos espaços sagrados e confisco dos objetos rituais. E a ilha de Itaparica oferecia o quê? Oferecia algo que a capital não podia dar: isolamento. O mar funcionava como uma barreira natural considerável contra as incursões rápidas da polícia. Transformou o local num refúgio ideal. Então a distância era o escudo deles. Exatamente. Foi nesse ambiente mais protegido que africanos libertos, figuras históricas como Eduardo de Benin, conseguiram estabelecer e fundamentar as linhagens ancestrais que chegaram até os dias de hoje. A trajetória do terreiro Omo Ile Abulá é talvez o maior testemunho documentado dessa saga. As fontes narram uma linha do tempo que parece a história de um cerco contínuo. É uma história de pura resistência. Pois é. A fundação original dessa comunidade ficava em uma área chamada Barro Vermelho. E as construções eram mais simples. Apesar do isolamento da ilha, esse primeiro espaço foi descoberto, invadido e completamente arrasado pela repressão policial. Só que eles não desistiram. Não mesmo. A comunidade simplesmente não se dispersou. Eles se reuniram e reconstruíram tudo, dessa vez utilizando taipa e palha. Só que o inimigo mudou de rosto. Em vez da polícia, foi o avanço brutal da especulação imobiliária em Itaparica que desapropriou as terras. E destruiu o terreiro de Taipa mais uma vez. Sim. É o padrão histórico do apagamento operando em múltiplas frentes, né? Primeiro pela força do Estado, depois pela força do capital. Mas a persistência dessa comunidade desafiou esse padrão. Eles se reorganizaram uma terceira vez, compraram o terreno no bairro do Alto da Bela Vista e finalmente ergueram um terreiro monumental de tijolos, cimento e alvenaria pesada. Um espaço projetado para não ser derrubado nunca mais. Exato, e que hoje, merecidamente, é reconhecido e tombado como patrimônio histórico e cultural. E o que eu acho mais fascinante nas análises dos pesquisadores é que os líderes desse culto não dependiam apenas dos tijolos para se proteger. Eles tinham outras armas sociais. Eles desenvolveram uma estratégia quase que de relações públicas, baseada no medo. Eles cultivaram ativamente o segredo. Uma tática de autodefesa brilhante. Fomentar a fama de que o terreiro era um lugar extremamente perigoso, sabe? Envolto em feitiçaria letal e mistérios impenetráveis. Isso foi feito de propósito. Totalmente de propósito. O mistério operava como um escudo tecnológico e psicológico. Ao deixar que os rumores sobre a magia letal dos mortos se espalhassem e ganhassem contornos assustadores, os Ogés criaram uma barreira invisível tão eficiente quanto o mar ao redor da ilha. Ninguém queria chegar perto. O medo genuíno mantinha forasteiros curiosos afastados e desencorajava até mesmo as patrulhas policiais locais de se aproximarem do terreiro durante a noite. Garantir que as pessoas tivessem pavor do que acontecia lá dentro era a maneira mais segura de garantir que os ritos acontecessem em paz. Isso nos leva diretamente para o que acontece do lado de dentro desses muros de tijolo protegidos pelo medo. Porque quando olhamos para as plantas baixas e as análises arquitetônicas da UFBA sobre o Omile Agbolá atual, vemos que o espaço físico traduz uma organização social e hierárquica extremamente rígida. Sim. A planta do terreiro é quase um mapa da teologia deles.
É preciso definir bem esses espaços. Temos construções como o Ileaô, que é o quarto principal dos grandes segredos rituais, e o Lesen, que é o santuário de descanso onde as roupas sagradas, os axós, ficam guardadas quando não estão manifestadas. E tem uma regra de ouro sobre esses espaços. A regra arquitetônica número 1 ali é a exclusão baseada no gênero. O Ileaô e o Lesen são espaços onde a presença feminina é estritamente proibida. Proibida mesmo. Apenas os homens iniciados, os ogés, têm autorização para cruzar essas portas. O que nos coloca diante de um dos paradoxos mais fascinantes da teologia iorubá. Isso levanta uma questão importante. Porque, na superfície, a estrutura do culto é profundamente patriarcal. Parece um clube exclusivo de homens. Apenas homens entram nos santuários de invocação, apenas homens empunham o Ixã para controlar os espíritos, e como o próprio nome Baba Egun indica, apenas a ancestralidade masculina é publicamente corporificada e venerada. Mas as fontes dizem que não é bem assim na essência. Não. Se limitarmos a análise a essa camada externa, perdemos a fundação de todo o sistema. Exato, porque basta cruzar o pátio do terreiro para encontrar o Ilê Yaebé. Que é o verdadeiro motor do lugar. O Ilê Yaebé é o domínio das mulheres. Ele engloba a cozinha sagrada e os espaços de preparação material. E as fontes documentais são categóricas ao afirmar que toda a grandiosidade dos ritos, as festas que duram noites, os complexos preceitos de alimentação dos ancestrais, tudo isso colapsaria em um dia, sem a organização feminina. Sem o conhecimento botânico ritualístico delas. Sim. Elas ocupam altos cargos de liderança nesses espaços. Elas gerenciam a sustentação material e energética do culto. E a justificativa para essa divisão não é meramente social. Ela está enraizada nos mitos de criação mais antigos. A tradição teológica conta que foi uma divindade feminina, Oiá, ou Yansan Igbalé, a verdadeira criadora e detentora original do culto aos mortos. Ela é a rainha dos eguns. Reconhecida como a rainha absoluta. Essa supremacia feminina na origem da vida e da morte fica ainda mais explícita quando analisamos o símbolo teológico máximo dessa tradição, o Ibadu. A grande cabaça sagrada. Isso. A mecânica do Ibadu é uma aula de filosofia pura. A cabaça fechada é vista como a representação do universo inteiro, o grande útero cósmico. A parte superior da cabaça representa o céu, a energia de Obatalá, que é o princípio masculino. E a base? A base, a parte inferior da cabaça, representa a terra firme Odudua, que é o princípio feminino fundamental e fecundo. E o que reside dentro dessa cabaça fechada, representando a união do céu e da terra, é a própria força motriz da existência, dividida em 3 cores de sangue, ou axé essencial. Os 3 sangues. O sangue branco, que simboliza as secreções geradoras como o sêmen, a saliva e a seiva das plantas. O sangue preto, que representa o fim do ciclo material, as cinzas e o sumo escuro da morte. E centralizando tudo, o sangue vermelho. O mais poderoso. O sangue vermelho engloba o reino animal, mineral e vegetal. É o sangue menstrual, o sangue dos sacrifícios, o azeite de dendê. Ele simboliza a energia quente, vibrante e geradora da vida. E o ponto de convergência teológico aqui é que as mulheres possuem a essência desse poder supremo, o sangue vermelho da criação, intrínseco aos seus próprios corpos. A capacidade de gerar vida é a força máxima do universo. Por deterem esse poder absoluto, a teologia iorubá entende que elas já estão completas. Elas não precisam manipular a morte. E não devem, para manter o equilíbrio cósmico. Elas não precisam adentrar a mecânica fria e estrita dos rituais de manipulação da morte. A força feminina, focada em nutrir e gerar o Iê, serve como contrapeso perfeito para a força masculina, encarregada de apaziguar e gerenciar a presença da morte vinda do ouro. É um sistema de engrenagens perfeitamente complementares. E a arquitetura do Homo Ileagbolá espelha exatamente esse equilíbrio. O espaço da morte de um lado,
o espaço da vida e nutrição do outro. E o mais revelador das análises urbanísticas é observar como essa organização interna ultrapassa os muros de tijolo e molda a vida cotidiana do lado de fora, lá no bairro de Ponta de Areia. As teses mostram muito bem isso. A hierarquia que se forma no terreiro determina a ordem social nas ruas. Um homem que conquista o posto de ogé lá dentro, com o direito de empunhar o ixã, passa a ser tratado com profundo respeito nas praças, nos bares e no comércio local. E a liderança feminina no Ilê e a IEB se traduz em autoridade política na resolução dos problemas do bairro. Não há uma fronteira rígida entre o sagrado e o profano. O terreiro funciona como a prefeitura espiritual e moral daquela região. Então, o que tudo isso significa? Pensando no quadro geral de tudo que analisamos através dessas múltiplas fontes, fica muito claro o nível de complexidade com o qual estamos lidando. Com certeza. Nós vimos que a simples textura de um tecido aveludado cheio de búzios e espelhos é projetada para capturar e segurar temporariamente a força de um ancestral no nosso mundo. Vimos que as transições arquitetônicas, das paredes vulneráveis de taipa até o isolamento de uma ilha de tijolos, narram séculos ininterruptos de enfrentamento contra o apagamento estatal e econômico. Uma resistência colossal. E entendemos como a dinâmica entre os espaços sagrados femininos e masculinos dita a delicada fronteira de manutenção da vida e da morte dentro de uma comunidade inteira. É um mergulho formidável na sofisticação do intelecto humano e na sua capacidade de encontrar formas de persistir. Não tem outra palavra. E antes de encerrarmos a nossa exploração, eu gostaria de trazer uma provocação final para quem nos escuta. É inspirada em um pensamento da pesquisadora Andrea Silva D'Amato, que lança uma luz inesperada sobre tudo isso. Ela traz um paralelo poético e filosófico notável entre os ritos Ababá Egum e uma tecnologia que faz parte do nosso dia a dia. Qual tecnologia? A arte da fotografia. Olha só, o elo entre os ancestrais, corporificados no axó, e o conceito da fotografia. A semelhança na função de ambos. Exatamente. Pense no mecanismo essencial da fotografia. Uma foto atesta fisicamente a ausência de algo. Aquele milissegundo no tempo já acabou e a pessoa na imagem pode já não estar entre nós. É um fragmento do passado. No entanto, através do papel fotográfico e do registro da luz, a fotografia arranca esse momento do passado e o torna inegavelmente presente e visível diante dos nossos olhos, no agora. Que bela analogia. O culto a Babá Egum opera na mesma frequência. Ele atesta a ausência do corpo físico do ancestral, mas, utilizando a tecnologia do axó, do ixã e da força ritual, recusa-se a deixá-lo no passado. A fotografia usa emulsões químicas e luz. O culto usa tecidos, arcos e conhecimento litúrgico. Mas no cerne, ambos são tecnologias brilhantes inventadas pela inteligência humana para combater o esquecimento. E ambos servem para garantir que nossos mortos não desapareçam, mas continuem caminhando, nítidos e vibrantes, no meio de nós. É a mesma essência. Uma metáfora arrebatadora para amarrar todas as pontas da nossa análise de hoje. A memória é e sempre será a nossa maior ferramenta de resistência contínua. Fica aqui o nosso agradecimento profundo a todos que nos acompanharam em mais essa jornada do conhecimento. O convite permanente é que nossos ouvintes passem a observar suas próprias cidades, os prédios antigos, as ruas e os costumes com essa mesma lente investigativa. Tem muita história escondida por aí. O nosso espaço urbano está transbordando de heranças complexas, táticas de sobrevivência e histórias de resistência silenciosa que só esperam por um olhar atento para serem compreendidas. Continuem curiosos, continuem questionando as fronteiras ao redor e até a próxima exploração.